vamos abordar as proteínas, esse importante macronutriente visto como essencial. Proteína, assim como lipídio, carboidrato, pessoal, também é composta por átomos de carbono, oxigênio, hidrogênio, mas diferente, né, do carboidrato e do lipídio, a proteína também tem nitrogênio. E é muito importante nós entendermos a questão do nitrogênio, porque vou estabelecer agora com vocês, logo de cara, o conceito do balanço nitrogenato, que é uma forma aí de nós mensurarmos se estamos ingerindo corretamente ou não as proteínas diárias. Então, devido à fórmula da proteína, de ter o nitrogênio, nós temos condições, né, de estabelecer, de visualizar aí a questão da ingestão positiva ou negativa de proteínas aí no nosso corpo. E dá uma olhada aí agora, vou falar um pouquinho, né, desse balanço nitrogenado, que nada mais é que um indicador, né, do estado nutricional proteico do corpo. E esse indicador, pessoal, ele é visto através de uma fórmula. Vou deixar aqui para vocês e vou falar ela de maneira bem rápida, né, razoável aí para vocês, só para a gente entender esse conceito e a partir de então passar para os conceitos mais essenciais aí que vão colocar isso na sua vida prática. Dá uma olhada, pessoal, de forma bem resumida. Suponha, né, que uma pessoa está ingerindo 90 gramas de proteína no dia. A gente tem como média, a cada 1 grama de nitrogênio está presente 6,25 gramas de proteína. Então a gente vai calcular, né, o nitrogênio ingerido no nosso corpo, ele seria igual a proteína 90 dividido por 6,25. Nessa formulazinha rasa aí que eu passei para vocês, a gente tem uma média de 14,4 gramas de nitrogênio ao dia ingeridos. E aí, se a gente precisa, para compreender esse balanço também, mensurar o que está eliminando. E a gente elimina esse nitrogênio pela urina, pelas fezes, né, pela sudorese. Então, pela urina, pessoal, a gente faz um exame de urina, né, onde se coleta a urina, e supõe aí que a gente obtenha nesse exame que aquela pessoa ela teve 12 gramas de nitrogênio urinado. Então, até então, a gente tem o balanço aí de 14,4 ingeridos aí pelas proteínas, os nitrogênios, menos 12. Até então seria positivo, mas a gente precisa de contar também que esse nitrogênio ele também é eliminado pelas fezes, pela sudorese, então dá uma média aí de 4 gramas de nitrogênio, que seria um valor padrão. E a gente faz essa fórmula do balanço nitrogenário, dá uma olhada aí para vocês verem, 14,4 menos 12 menos 4. Ou seja, nesse exemplo que eu te dei, essa pessoa aí que ingeriu 90 gramas de proteína diária, ela está terminando o dia aí com menos 1,6 de nitrogênio ao dia. Significa que o balanço nitrogenário dela está negativo. E o que vai acontecer se nós tivermos esse balanço nitrogenado negativo? A gente vai ter perda de massa muscular, por exemplo, né, um dos sintomas. Outro sintoma de balanço nitrogenado negativo está ligado a jejuns prolongados, desnutrição. Então, esse balanço nitrogenado é muito bom aí, né? A gente perde massa muscular. Então, é uma medida importante para a gente ter com idosos aí que costumam ter, né, uma quantidade de massa muscular reduzida consideravelmente. Então, por isso é muito importante a gente ter controle desse balanço nitrogenado. Quando a pessoa ela tem um balanço nitrogenado positivo, pessoal, é aí naquele exemplo que eu dei para vocês, supondo que a pessoa, em vez de consumir 90 gramas de proteína diária, ela está consumindo 160, né? Consequentemente, o balanço nitrogenado dela vai estar positivo, e com esse balanço nitrogenado positivo, nós temos uma boa recuperação em cirurgias pós-traumáticas, nós temos o crescimento da massa muscular e temos também, né, muito importante ter esse balanço nitrogenado positivo na adolescência, na infância, para que nós construirmos a massa muscular. Então, passando pelo esse conceito, né, que eu queria apresentar para vocês agora,
Vamos falar um pouquinho, né? Lá na frente a gente vai entender e vai concluir tudo isso, principalmente quando eu falar da dose de proteína diária para você. E agora vamos passar um pouquinho para a função. E dentre as inúmeras funções que a proteína aí desempenha no nosso corpo, nós podemos destacá-la aí como blocos construtores, ligadas aí à construção da massa muscular, à questão de crescimento das unhas, cabelo, manutenção dos órgãos, mas trazendo aí para a musculação, pessoal, a gente tem o conceito aí de microlesão tecidual, aquele treino que você vai lá, treina muito bem, chega na falha concêntrica, você gera muita microlesão tecidual. A proteína ela vai atuar ali regenerando e construindo, tornando maior aquele tecido que foi microlesionado. E isso é o que nós chamamos aí de hipertrofia muscular, né? Ela é feita aí através da síntese proteica, isso se você consome o número de proteína adequada e baseada pelos seus objetivos, peso corporal, você acaba construindo músculo, você acaba ganhando massa muscular. Então, muito ligada aí, né, à questão dos treinos intensos. E, ou seja, né, ela é fundamental para a construção da musculatura, também para a recuperação. E uma proteína, pessoal, para a gente formar uma proteína, a gente precisa de uma quantidade aí de 20 aminoácidos. Desses 20 aminoácidos, nós consideramos aí 9 como essenciais, isso que o nosso corpo ele não produz. Então, ele é necessário que nós consumamos esses aminoácidos, né, que vêm através de alimentos. Eu vou colocar uma tabelinha aqui para vocês agora para a gente ilustrar melhor essa questão, que seria aí o que a gente chama de aminoácidos indispensáveis. Eu estou falando daí, ó, dessa lista aí, né? Isoleucina, leucina, valina, lisina, tudo isso são considerados aminoácidos indispensáveis. Nós temos também os dispensáveis e os condicionalmente indispensáveis. O que isso está querendo dizer, pessoal? Olha só, os aminoácidos indispensáveis, né, ditos como essenciais, o nosso corpo não produz, e eles devem ser obtidos através da alimentação. Já os aminoácidos dispensáveis, não essenciais, o corpo pode sintetizar naturalmente. Aí um exemplo da glutamina, né, que muitos apostam nesse suplemento aí como um essencial, mas o nosso corpo já produz, ou seja, seria necessário suplementar esse aminoácido se nós tivermos aí com índices muito baixos, o que raramente acontece. Então, eles são importantes para o metabolismo, mas eles não precisam vir obrigatoriamente da dieta. Tá? O nosso corpo ele pode sintetizar esses aminoácidos naturalmente. E os condicionalmente dispensáveis, pessoal, é que em condições normais o nosso corpo consegue produzir. Né? O nosso corpo não vai conseguir produzir esses aminoácidos em situações de estresse, doença, traumas, tá? Por isso que nós não consideramos ele como essenciais e não essenciais. E o fato, pessoal, de nós não consumirmos, né, a proteína suficiente pode levar a inúmeros efeitos deletérios aí no nosso organismo. A gente está falando de queda da imunidade, a perda de massa muscular, como a gente citou ali no balanço nitrogenado, né? A gente acaba perdendo muito músculo, tá? Uma desregulação hormonal, né? A gente acaba se tornando mais catabólico e menos anabólico, então acaba com isso também degradando a massa muscular. E outras nuances aí que pode ocorrer no nosso organismo. Isso eu estou citando agora porque é importante dizer que a nossa, às vezes, a suplementação de proteína não vem somente com o treino. Muitas vezes aí a gente tem idosos que acabam sendo recomendado, né, o uso de whey protein, mesmo eles não treinando. Né? Isso para idosos, eles perdem a eficiência na síntese proteica com o envelhecimento.
Então pode ser uma ferramenta para aumentar a dose de proteína por quilo corporal daquele idoso e, consequentemente, melhorar a síntese proteica dele, fazendo que ele degrade menos a massa muscular. E, pessoal, dentro dessa nomenclatura agora que eu entrei com vocês, para a gente entender a composição da proteína, né? 20 aminoácidos, 9 essenciais, existe um método para avaliar a qualidade dessa proteína, a gente chama de DIAS, né? Esse método é quase que uma pontuação, né, da proteína, de quais as proteínas elas conseguem ter esses carboidratos que são chamados os carboidratos essenciais. Então, uma proteína que a gente fala que é uma proteína, né, qualificada, ela deve conter todos os aminoácidos considerados indispensáveis e também, né, com a quantidade adequada desses aminoácidos, né? Não só conter, mas a quantidade adequada também. E só para citar um exemplo, a gente tem as proteínas que a gente considera completa. As carnes, os ovos, o leite, a soja, tudo isso a gente fala que seria uma proteína completa. Já as incompletas, estamos falando de leguminosas, cereais, né, grãos, seriam proteínas incompletas. Então, é muito importante a gente entender esse conceito aí para a gente chegar aí ao longo da aula no próximo tópico que eu vou abordar e agora vai começar a fazer sentido essa questão para você aí, né, que a gente vai falar agora de dose, ok? E aí a pergunta seria, qual dose diária de proteína eu devo ingerir? Olha só, vamos esmiuçar esse tema agora? Olha só, em média, a gente está falando de 1,6 a 2,5 gramas de proteína por peso corporal. Isso significa que se eu tenho uma pessoa aí que pesa 80 quilos, a gente faria o 80 vezes 1,6, daria aí 128 gramas de proteína diária, né? A gente fracionaria essa proteína ao longo do dia e com 1,6 nós teríamos aí um consumo adequado de proteína, né? A 2,5 gramas. Então a gente está falando de 2,5 vezes os 80 quilos, daria 200 gramas de proteína. Então, pessoal, lembrando que a gente vai computar essa proteína, né, de acordo com cada alimento. Então, eu peguei aí um bife de frango, exemplo, né, 100 gramas de bife de frango tem 28 gramas de proteína. E eu diminuo, se eu consumir 100 gramas ali no meu almoço, diminuo 28 ao longo do dia. Se eu precisava de consumir sempre 28 gramas, agora eu preciso de 100. Então, é assim que a gente fraciona, tá? E quando elaboramos uma dieta, o primeiro cálculo que fazemos é a quantidade de proteína que nós vamos consumir. Por meio desse cálculo, nós iremos mensurar a caloria, tá? No final de todos esses tópicos que a gente passar por carboidrato, a proteína, o lipídio, vamos falar de água. No final, a gente vai te introduzir melhor nisso, né? E através desse cálculo, posteriormente, nós acrescentamos o carboidrato e as gorduras. E olha só, pessoal, se a gente está falando em emagrecimento, o meu objetivo é emagrecer, interessante que nós aumentamos a proteína, por alguns motivos. Primeiro, porque aumentar a proteína gera mais saciedade. A gente acaba de comer uma proteína, né, ou um shot de whey protein, come 2 ovos aí, né, tem uma quantidade de proteína boa, considerável. A gente tem aquela sensação de empazinamento, né, de saciedade, coisa que o carboidrato, principalmente os carboidratos simples, né, eles são péssimos, eles não dão essa saciedade. Então a gente costuma ter uma recomendação de dose de proteína mais alta, exemplo, né, 2,5 gramas por peso corporal, quando a gente está no processo de emagrecimento. No emagrecimento você tem um efeito catabólico maior, então acabamos reduzindo os carboidratos a fim de evitar que a gente perca massa muscular e aumentando a quantidade de proteínas. E aí, pessoal, quando nós falamos em hipertrofia, a gente está falando o contrário, e muita gente acredita que é o inverso, né? Muita gente acredita que eu vou hipertrofiar, a proteína são os construtores, então eu preciso de consumir cada vez mais proteína, proteína, proteína. Mas olha só,
Nós fazemos o processo inverso no processo de hipertrofia muscular. Nós vamos colocar de 1,6 a 2 gramas de proteína por peso corporal, né? Isso é uma média, vai variar do nível de treinabilidade daquele aluno também, né? De absorção. E você ganha massa muscular de acordo com a performance do treino. Quanto mais microlesão tecidual você gera, mais potência de elevar a sua síntese proteica e construir a massa muscular você tem. E o carboidrato te dá energia para o treino. Ele é anticatabólico e ainda ele poupa as energias. Então, quando você faz um superávit, né, de carboidrato para você, um superávit calórico, né, e você coloca na sua dieta uma quantidade necessária de carboidrato para te dar aquela energia para você treinar, ele acaba ajudando também é, a ser anticatabólico e precisar de menos proteínas, porque quando você aumenta o carboidrato, você terá uma redução dessa necessidade de proteínas. Então, por ter essa característica anticatabólica, o carboidrato ele acaba economizando as proteínas que nós precisamos de ingerir. Então, se a gente está falando para emagrecimento, a gente vai falar aí de 2,5 gramas de proteína. Se a gente está falando para hipertrofia, de 1,6 a 2 gramas de proteína por peso corporal. Cabe aqui uma observação, pessoal, olha só. Para cada refeição, nós precisamos aí de 0,25 gramas de proteína. O que isso quer dizer? Vamos supor que eu sou uma pessoa de 80 quilos, eu vou consumir aí 0,25 vezes 80, vai dar em torno aí de 20 gramas de proteína por refeição. Se eu tenho, né, esse consumo de proteína antes do treino, pós-treino, logo eu vou aprofundar sobre isso, mas eu estou falando aí de 20 gramas para potencializar a síntese proteica, estou falando de 3, 4 refeições diárias. Se eu sou um atleta treinado, que já tenha um volume, né, de treino por grupamento muscular mais intenso, chego na falha concêntrica, já sou considerado um aluno avançado na musculação, nós estamos falando aí por refeição de 0,45 a 0,55 gramas de proteína por peso por refeição, né, fracionadas aí 4 vezes ao dia para avançados, podemos colocar aí 3 vezes ao dia para alunos iniciantes, intermediários. Para esses alunos avançados, isso vai dar em torno de 36 gramas a 45 gramas de proteína por refeição. E, além disso, nós devemos pensar também na quantidade da leucina, né, que tem que estar entre 700 ml a 3.000 ml de leucina dessas proteínas, né? A leucina seria um aminoácido dessas proteínas, ou seja, a qualidade dessa proteína, né, e o perfil aminoacídico, ele é importante para a gente entender o efeito anabólico dessa proteína e o efeito aí, né, que vai causar no nosso organismo em relação à síntese proteica. Eu vou dar um exemplo para vocês, pessoal, comparando o whey protein com a carne de soja. Então eu vou dar um exemplo aí, olha. O whey protein, a gente pega 30 gramas, ele vai ter 24 gramas de proteína e ele tem 2,5 gramas de leucina. Isso é maravilhoso. Já a soja, se a gente for olhar uma porção de 30 gramas, ela tem 27 gramas de proteína. Então a gente costuma pensar, então a soja é melhor do que o whey protein. Mas quando a gente olha a quantidade de leucina, ela vai ter 1,81 gramas. Então, isso mostra que ela ela tem uma capacidade menos anabólica, né, de gerar um efeito de síntese proteica, de construção de massa muscular, menor do que uma dose de whey protein. Por isso, muitas vezes, dependendo da proteína que você ingere, é necessário suplementar a leucina. Se eu, por exemplo, sou um vegetariano, eu vou precisar aí, né, eu posso consumir a carne de soja se eu suplementar a leucina também para efeitos anabólicos, ou então eu vou aumentar o volume de carne de soja que eu como, né? A gente tem que ter cuidado naquela balança calórica, porque aumentando a carne de soja eu posso aumentar a caloria, né? A quantidade de gordura. Mas numa média aí, pessoal, a gente está falando que 30 gramas, né, de whey é em média 45 gramas de soja, somente para ilustrar
e dá para vocês o que a gente chama de uma equivalência anabólica, considerando a proteína e esse aminoácido tão importante para a síntese proteica, que é a leucina. E então, resumindo para vocês, pessoal, é muito importante aí, olha, falando de dose, falando de avançados, né, iniciantes, 0,25 gramas de proteína fracionada 3 vezes ao dia já é mais do que suficiente aí para termos anabólicos. Quando a gente fala de avançados, 0,45 a 0,45, né, vezes o peso corporal, né, para avançados aí por refeição. Você está falando de 4 vezes ao dia, né? O iniciante, o intermediário, 3 vezes ao dia pelo menos, né, com essas grande quantidade de proteínas. As doses agudas, sempre lembrar de leucina, né, de 700 a 3.000 ml de leucina, então a qualidade da sua proteína ela conta muito. E né, elas devem ser distribuídas uniformemente de 3 a 4 horas ao longo do dia. Logo eu falo isso e também vou falar que 30 a 40 gramas antes de dormir também é muito importante. Isso porque, pessoal, quando a gente fala do consumo de 3 em 3 horas, nós estamos falando que é interessante porque nós não armazenamos proteína no corpo. Se nós não a armazenamos, quando ela começa a cair, né, nós precisamos de um outro pico de proteínas para a gente continuar em anabolismo, em síntese proteica. Por isso, o ideal para pessoas que não treinam necessitam ter pelo menos 3 refeições por dia de uma proteína sólida, uma proteína, né, que ela vai te trazer uma quantidade aqueles aminoácidos essenciais. Logo eu vou citar o exemplo de proteínas que trazem, né, esses aminoácidos essenciais e também, né, principalmente aí da leucina também, pessoal. E quem treina, né, pelo menos 4 refeições espaçadas aí de 3 a 4 horas. Antes de dormir, pessoal, é obrigatório, porque, vamos lá, olha só, se você come, né, a última proteína sua por volta das 18 horas e vai treinar no outro dia pela manhã, você passa um período muito grande sem proteína. Ou seja, né, no período que você está mais responsivo a um estímulo anabólico, que é durante o sono, você não tem proteína suficiente para fazer a síntese proteica. Então, antes de dormir, você sobe a proteína, potencializando o anabolismo e também a recuperação muscular. Por isso que muitas vezes a gente não entende, mas na dieta, na construção do cardápio de muitas pessoas aí está, né, a diminuição dos carboidratos à noite, o aumento da proteína aí, né, para vislumbrando os efeitos anabólicos que ela pode te dar. E no pós-treino, pessoal, olha lá, se você treina em jejum, assim que você acaba de treinar, já é importantíssimo que você consuma proteína, né? Para você não ter efeito catabólico. Já tem muito tempo aí sem ingerir essas proteínas. E aí, lembrando que a proteína o corpo da gente não produz, então você está em queda. Você coloca o treinamento junto nesse processo e essa queda cai mais ainda. Então, acabou o treino, precisa de ingerir a proteína. Já quando você faz boas refeições de proteína, supondo que você é aquele aluno, né, que está consumindo a 0,25 3 vezes ao dia, né, se você é iniciante, intermediário, ou se você já é mais avançado na musculação, está fazendo um volume considerável aí de treino, aquela 0,45, 0,55, então você não precisa dessa urgência toda para consumir uma proteína no pós-treino, não. Em torno de 1 hora e meia, você pode consumir a sua proteína, porque você vai ter estoque, né, de aminoácidos circulante ali no seu sangue, por causa que a quantidade de proteína já está sendo ingerida corretamente. Então, se a gente tem uma ordem de relevância para citar das proteínas, a gente está falando, primeira, a coisa mais importante, é a quantidade ingerida ao longo do dia, né? Então, se a gente está falando, vamos dar um exemplo disso aí, pessoal. Estou pegando o exemplo de uma pessoa que quer emagrecer e ela está consumindo aí 2 gramas de proteína por peso corporal. A pessoa chegou numa avaliação nutricional, ela consumia 1,2. A gente foi lá e passou para 2 gramas, já é um aumento considerável.
Então a gente está falando de 2 gramas, a pessoa pesa 80 quilos, ela está consumindo, ela deve consumir 160 gramas de proteína diária, essa é a coisa mais importante. E essas 160 gramas de proteína, lembra do exemplo que eu dei lá do bife de frango? Estou comendo 100 gramas de bife de frango, 28 é proteína, eu não vou computar 100 gramas do bife de frango como 100 de proteína. Eu computo como os 28, né? E daquelas dos 160 que a pessoa está precisando, almoçou 100 gramas de frango, já tem menos 28. Comeu 2 ovos, já tem menos 16. E aí você vai fazendo o cálculo de proteína diária. E bater essa dose de proteína diária, a gente diria que aí a ordem de relevância o mais importante do seu consumo de proteínas. A distribuição ao longo do dia é outro fator chave importantíssimo. Então, se você fraciona em 3, fraciona em 4 doses de proteínas sólidas, proteínas aí que tem todos os aminoácidos essenciais. Ele é muito importante porque seu corpo não produz, né, esses aminoácidos essenciais. Então, se você não fraciona bem, você passa por uma queda, longos períodos de uma queda de anabolismo, de síntese proteica. Então é muito importante. E o terceiro aspecto, após o treino, onde que você tem uma depressão, né, e também antes de dormir, para você se preparar para os efeitos anabólicos do sono e de síntese proteica, também é muito importante essa ordem de relevância aí você considerar, ok? E para a gente finalizar essa aula de proteína, fazendo o mesmo paralelo que nós fizemos aí com os carboidratos, vamos perguntar aí quais as proteínas eu devo comer mais. Eu dei vários exemplos para vocês, falei de balanço nitrogenado, né? E aí você já entendeu a importância da dose, por que é tão importante você bater a dose, tá? Falei também sobre a dose diária, né, pessoal? Falando aí de 1,6 a 2,5 gramas, tá? 2,5 gramas ela não é o limite. A gente tem acima também gente que faz uma dieta de 3,5 gramas de proteína, que é muita proteína, mas é uma janela, essa janela pode ser considerada maior, vai de acordo com o nível de treinabilidade, a absorção da pessoa, alguns aspectos são considerados, né? A prática, como ela já consome os alimentos, né, na sua dieta. E aí a gente está falando de comer mais, pessoal, proteínas que a gente fala que são proteínas magras, proteínas também, né, de qualidade, que elas entregam todos aqueles aminoácidos que a gente chama de essenciais lá que eu citei anteriormente. E que seriam essas proteínas que nós devemos comer mais? A gente está falando de peito e coxas, né, sem peles, quando a gente fala de ave, né, carne vermelha magra bovina, que seria o patinho, músculo, filé mignon, maminha, coxão, tá? Quando a gente fala de carne suína, vamos de lombo. Peixes e frutos do mar, a gente está falando de todas as variedades, né? Cuidado com os peixes mais gordos também, né? Porque a proteína, né? Quando a gente tem que comer com moderação, a gente tem que evitar aquela proteína que é rica em gordura. A gente está falando de queijos, iogurte grego, iogurte natural, cottage, ricota, tudo isso são exemplos de proteínas que nós devemos comer mais, né? Obviamente fracionada de acordo com a nossa dose de proteína diária, nossos objetivos, né? Nosso peso corporal e ao nosso balanço calórico também. Soja, lentilha, o feijão, para vegetarianos aí são opções muito importantes, né? Ovos, a clara do ovo, tudo isso são fontes de proteínas aí que trazem as características que eu citei anteriormente, completas, com todas aquelas quantidades de carboidrato, aqueles 9 essenciais e com a qualidade também, né, daqueles aminoácidos baseado na quantidade que eles têm lá. Agora lá, e as proteínas que a gente tem que comer com moderação? A gente está falando de carnes gordurosas, costelinha, fraldinha, a ponta do peito, né? Cupim, carne seca, picanha, acém, contrafilé, bisteca, pernil, proteínas em pó também, pessoal. Tudo isso a gente precisa de consumir com moderação. Obviamente, né, a gente pode considerar aí ao longo da nossa dieta fazer, né, como a gente fez com o carboidrato lá,
aquela aula de 65%, 75%, a gente pode fazer um paralelo com essa aula também, e aí a gente precisa de comer com moderação essas outras proteínas ditas gordurosas, né? A quantidade dessas proteínas gordurosas vai depender do seu balanço calórico. E o que a gente deve comer pouco ou mesmo nem comer são as carnes processadas e embutidos. A gente está falando de presunto, mortadela, peito de peru, hambúrguer industrializados, né? A linguiça, salsicha, né? Até o hambúrguer vegetariano também. E as barrinhas de proteína, pessoal, que muita gente tem aí como uma boa solução para aumentar o número de proteína diária, mas muitas vezes a gente esquece que essas barrinhas de proteína é cheia de chocolate, né? Ou seja, cheia de açúcares, doce, e que não são boas opções aí de proteína, né? São ricas aí em carboidratos também, que afeta muito a quantidade de caloria que a gente ingere e que não são tão interessantes. Então, falando de dose aí, fica essa aula, né? Eu acho que elucidou bem para vocês, né? Dá uma notadinha nisso aí, pessoal. Logo, logo a gente vai entrar no tema de cálculo, ensinar aí como que a gente faz uma redistribuição de todos esses conceitos que a gente está aprendendo aqui nesse curso básico, né? Redistribuição de legumes, verduras, frutas, a proteína, o carboidrato, o lipídio, a água, como que a gente constrói um cardápio, constrói uma dose de intervenção diária e, para construir essa dose, a gente começa, né, baseando aí os valores que eu apresentei nessa aula de proteína, tá? Então, grava, anota, brinca um pouquinho com a sua dose aí, faz os seus cálculos, baixa aplicativo no celular para entender melhor a quantidade de proteína que cada carne ela te oferece e vamos que tem muita coisa para aprender ainda nesse curso. Um abraço!